Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o direito de propriedade e, consequentemente, a propriedade privada. Inicialmente, é interessante que a gente diga que as sociedades humanas desenvolveram diversas formas de produção e diversas formas de produção agrícola e diversas formas de regulação da sua propriedade. Então, a propriedade privada ela é uma forma de propriedade que surge na humanidade, como muitas outras formas de propriedade que existiram na história. A propriedade privada ela é característica das sociedades antigas ocidentais, como no caso Grécia e principalmente Roma, mas também ela vai ser característica das sociedades capitalistas e da própria ascensão do capitalismo. A ascensão do capitalismo no mundo, como a gente já falou ali no final da Idade Média e na própria Idade Moderna, ela é a história também da ascensão da propriedade privada como uma forma de propriedade hegemônica no sistema mundo. Então, quando a gente vai tratar do direito de propriedade, é importante que a gente diga que o direito de propriedade, a gente está falando isso sobre um viés científico. Então, a gente não está aí falando sobre um viés religioso. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de direito de propriedade, para algumas pessoas, é como se a gente estivesse debatendo algum versículo da Bíblia, algum mandamento lá do Antigo Testamento, porque acha que o direito de propriedade ele é sagrado, ele não pode ser descumprido, nem nada. E a gente está tratando ele dentro do argumento científico. E dentro do argumento científico, não religioso, o direito de propriedade ele é circunscrito historicamente, e ele foi inventado historicamente, e ele tem uma razão de ter sido inventado historicamente e posteriormente apropriado pelo capitalismo. E é essa história que a gente vai contar aqui para vocês, tá bem? Então, em primeiro lugar, quem foi que inventou o direito de propriedade? Ora, o direito de propriedade, como a gente já falou, ele existe já há algum tempo. Entretanto, a filosofia iluminista, e particularmente um filósofo chamado John Locke, ele não vai inventar o direito de propriedade, mas ele vai inventar, sim, o direito de propriedade como um direito superior a todas as outras formas de direito. Então, note a diferença, tá bem? Então, na Roma Antiga, havia uma legislação que garantia o direito de propriedade, mas é somente na Idade Moderna que vai se inventar que o direito de propriedade é o direito mais sagrado que existe nas sociedades humanas. E o filósofo responsável por inventar essa teoria é esse filósofo que eu falei, chamado John Locke. Então, qual é a base do argumento de John Locke? Ele dizia que quando Deus fez o mundo, Deus fez as árvores e as frutas para os homens. Então, por conta disso, o homem tinha um legítimo direito de pegar uma maçã e dizer: essa maçã é minha propriedade, essa árvore é minha propriedade. E a partir disso, ele coloca que para os humanos, os homens, né, que era uma coisa bem machista mesmo, para os homens viverem em sociedade, eles tinham que pactuar um direito que fosse fundamental entre a boa convivência com eles, e esse direito vai ser o direito de propriedade. Só que aí, John Locke, ele está ali no seu livro desenvolvendo essa ideia da inviolabilidade do direito de propriedade. Entretanto, ele vai dizer uma coisa que é bem circunstancial ao tempo que ele vivia, tá? Que é, olha, se o rei não consegue garantir às sociedades humanas o direito de propriedade, então a população tem o legítimo direito de derrubar o rei e colocar outro rei no lugar. E daí que John Locke, que foi o mesmo filósofo iluminista que inventou a teoria do direito de propriedade, inventa também a ideia de revolução. Então vamos contextualizar mais ainda essa invenção do direito de propriedade. O direito de propriedade ele foi inventado por John Locke numa situação de ascensão da Inglaterra como uma grande nação mercantil, a ascensão da Inglaterra como uma grande nação capitalista. Entretanto, a Inglaterra passou por um processo de muita guerra civil, e entre guerras era muito comum que reis, rainhas desapropriassem terras, desapropriassem bens de outras pessoas, de comerciantes e até de nobres, aliados e inimigos principalmente, para que esses bens servissem para pagar a conta da guerra ou por alguma coisa de desavença política religiosa.
E John Locke ele vai dizer que não, que o governante não pode fazer isso porque o direito de propriedade ele é tão inviolável que é mais importante do que o direito de um rei governar. Então, assim, a gente tem que fazer uma certa justiça histórica com John Locke, que John Locke era um homem do tempo dele. E é justamente essa ideia de direito de propriedade mais revolução que vai fundamentar as primeiras revoluções burguesas que vão acontecer na história, principalmente a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos vai ser uma revolução burguesa conservadora que vai conseguir romper com o colonialismo e, portanto, com o antigo regime, sem, entretanto, romper com o direito de propriedade. Por isso que, por exemplo, os Estados Unidos tornam-se independente no século XVIII, mas mantém a instituição da escravidão. E como é que se justificava a manutenção da escravidão na independência dos Estados Unidos? A partir do direito de propriedade. Agora, John Locke ele não era consensual nem mesmo entre os filósofos iluministas. Então, o grande opositor dessa ideia de que o direito de propriedade era algo superior a outras formas de direito foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele vai trabalhar um conceito chamado vontade geral. Esse conceito, vontade geral, dizia basicamente o seguinte. Ele dizia que se os homens, era tudo homem, porque os caras eram machistas mesmo, tá? Então, se os homens eles estivessem nessa sociedade e decidissem, por maioria, modificar qualquer outra forma de direito, ou modificar o rei que governasse eles, ou modificar a forma de governo deles, eles tinham o legítimo direito. Porque o mais importante nas sociedades humanas era a vontade geral, e não nenhum direito imposto por outro, como é o caso do direito de propriedade. Então, Jean-Jacques Rousseau ele vai pegar a ideia de revolução de John Locke, só que vai subverter a ideia de que o direito de propriedade era algo inviolável. E ele vai trocar essa ideia do direito de propriedade inviolável pela ideia de vontade geral. Ou seja, a população, se fosse maioria, ela podia, inclusive, subverter a sua vontade, submeter a sua vontade à própria ideia de direito de propriedade. E essa ideia de Jean-Jacques Rousseau, ele vai influenciar as revoluções burguesas mais populares, como o caso, principalmente, da Revolução Francesa, que derruba definitivamente o antigo regime na Europa e estabelece um sistema político próprio para a burguesia governar. Outras correntes filosóficas que vão surgir no século XIX vão ser também absolutamente críticas contra essa ideia de John Locke de que o direito de propriedade era algo inviolável. Então, por exemplo, o marxismo, Marx vai dizer que é até uma piada que Hegel, por exemplo, defendesse o direito de propriedade, porque o direito de propriedade era algo muito fácil de se defender quando você tinha propriedade. Então, o direito de propriedade, ele depende de que uns tenham esse direito e que outros não tenham esse direito. Então, Marx vai destacar isso. Oxente, e as pessoas que não têm propriedade? Cadê o direito de propriedade delas? Também, então... Proudhon, que é uma corrente anarquista, inclusive que era um grande rival de Marx e Proudhon, eles rivalizavam muito em termos de conhecimento no século XIX, e Proudhon escreve um livro chamado A Propriedade é um Roubo. Outro teórico que era também totalmente oposto, tanto do Marx quanto do Proudhon, como Auguste Comte, que foi o pai do positivismo, uma doutrina absolutamente conservadora, também defendia certas restrições ao direito de propriedade. Ou seja, o direito de propriedade, na visão do positivismo, ele não era maior do que o poder totalizante do Estado. Então, no campo da filosofia, essa ideia de John Locke, de um direito de propriedade soberano às outras formas de direito, era uma coisa que pouca gente defendia. Todos eles, uns mais, outros menos, defendiam uma certa flexibilidade em relação à ideia de direito de propriedade. Entre os economistas liberais, entretanto, Adam Smith, David Ricardo e outros, aí sim o direito de propriedade vai ser defendido com unhas e dentes. Por quê? Porque para o capitalismo funcionar, ele necessita do direito de propriedade. Sem o direito de propriedade não existe a propriedade privada, e sem a propriedade privada não existe o capitalismo. Veja bem, essa discussão do direito de propriedade é uma discussão que envolve a filosofia.
Então a filosofia ela vai argumentar e se debruçar sobre essa ideia de direito de propriedade, e esse filósofo John Locke, como a gente já falou, vai ser o pai dessa ideia de que o direito de propriedade é algo soberano sobre outras formas de direito. Posteriormente, é que os juristas, os deputados vão promulgar leis, promulgar a Constituição para colocar essa ideia inventada na filosofia chamada direito de propriedade nas cartas constitucionais. E nessas cartas constitucionais ou nas leis, existem alguns países que vão ter leis mais flexíveis em relação ao direito de propriedade, como no caso da nossa Constituição de 88, que diz que a propriedade ela precisa ter um uso social, como também existem outras nações que vão ser mais restrita a essa ideia de direito de propriedade, seguindo nada mais nada menos, rigorosamente, aquilo que John Locke dizia, que o direito de propriedade era algo sagrado, era algo soberano sobre outras formas de direito. Mas se a gente for analisar no contexto mundo, o direito de propriedade, segundo Boaventura de Souza Santos, ele no norte global, ele emerge principalmente como uma forma de regulação social. O que é que quer dizer isso? Quer dizer, uma forma de direito que vai regulamentar, que vai ordenar a sociedade e impedir que essa sociedade se modifique. Entretanto, quando a gente está falando de países que foram colonizados, como no caso do Brasil, como no caso do continente africano, como no caso do continente asiático, esses países, vejam bem, haviam aqui uma população nativa no Brasil e depois chegaram os colonizadores. E o que é o direito de propriedade hoje? O direito de propriedade ele é a regulamentação de um processo de violência. Então a coisa meio que muda de figura. Porque uma coisa é o direito de propriedade na Inglaterra, outra coisa é o direito de propriedade num país que foi colonizado como o Brasil. E se a gente for aprofundar mais ainda a história do Brasil, a gente vai ver que a propriedade privada ela só passa a existir no Brasil mesmo a partir de 1850. Então, o Brasil viveu todo o período colonial, de 1500 a 1822, sem qualquer regulamentação em relação à propriedade privada. Aliás, a propriedade privada ela não existia. Toda a propriedade pertencia à coroa portuguesa e a coroa portuguesa permitia e dava uma concessão de uso, concessão de posse a alguns nobres, a algumas pessoas, para que elas pudessem usar aquela terra e, consequentemente, passar para os seus herdeiros. Só que quando eles vão fazer ali a independência, então tem um Zé Bonifácio, ele vai chegar lá para Dom Pedro e tentar decidir o que é que a gente faz com essa questão da terra, né? Porque está tudo uma zona, ninguém sabe quem é terra de ninguém, todo mundo concedeu terra. O que mais tem no Brasil é terra com dono, é terra com dono, só que ninguém produz nessas terras. Isso é um debate que existia no Brasil desde 1822, por incrível que pareça. E eles vão protelando, até que em 1850 se promulga essa lei, que é a Lei de Terras, que regulamenta a propriedade privada e colocava por parte do Estado uma série de obrigações de fiscalizar essa regulamentação da terra. Então até havia uma direção geral de repartição de terras, etc. Mas só que essas coisas não pegou, né? Aquela lei que existe no Brasil, que o pessoal faz uma lei que vai desagradar grande parte da elite agrária e a lei não pega nesse sentido de regulamentar. E no final das contas, aquele proprietário de terras que tinha poder para se impor na terra, expulsar os camponeses, se legitimar na terra, ele passou a ser o proprietário privado dessas terras. E se a gente for mais adiante, se a gente for para a história do Centro-Oeste, história do Pará, história da Amazônia, esse processo de grilagem de terra, que a gente chama, ele é um processo muito mais recente. Ele é um processo que vem lá do século XX já. Então o sujeito vai lá, arruma uma falsificação no cartório, dizendo que aquela terra é dele, e chega lá para a população que mora lá, os poceiros, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, e diz: vocês a partir de agora estão expulsos dessa terra porque essa terra é minha. Arruma uma ordem judicial, consegue expulsar as pessoas, coloca a polícia para bater nas pessoas, para matar, ou ele mesmo com seu exército de jagunço vai lá e expulsa as pessoas. Então essa é a história do Brasil do século XX. A história agrária do Brasil, que lógico, a gente vai entrar em maiores detalhes
sobre isso, mas para dizer que no Brasil, essa questão do direito de propriedade e propriedade privada, ela é muito mais complexa de ser debatida pela Europa, seja por conta do processo de colonização, seja por conta do próprio processo histórico de falsificação dos títulos de propriedade que a elite agrária brasileira sempre fez. Então, para resumir e para concluir também, tá bom? No Brasil é o seguinte, quando o rico invade a terra, ele é o empresário, ele é o grande coronel, ou ele é o pessoa que ninguém toca. Seja terra rural, seja terra urbana. Para você ter uma ideia, o Lago Sul, que é um dos bairros mais nobres de Brasília, a maior parte daquelas casas que ficam à beira do lago, é tudo terra invadida por gente rica. Agora, cadê a ordem de despejo lá no Lago Sul? Não existe. Cadê o batalhão de choque quebrando casa e batendo em gente e atirando no povo no Lago Sul? Também não existe. Então, quando o pobre ocupa a terra, aí já muda de figura. Aí a televisão chama eles de bandido, chama eles de terrorista, a polícia prende todo mundo quando não atira, quando não mata. Então, no Brasil é assim. Quando o pobre ocupa a terra, ele é considerado pelo sistema, ele é considerado pela justiça e ele é considerado pela imprensa como um criminoso. Mas quando o rico invade a terra, aí tudo bem. Então essa é o nosso país e essa é a base fundamental de vários problemas que a gente existe no campo hoje no Brasil e de vários conflitos que existem no Brasil pela terra. Bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do canal. Se inscrevam, curtam esse vídeo e até a próxima.